De volta, Cruzeiro volta. Aliás, antes da gente falar... Aliás, vamos direto, vamos falar daqui a gente emenda, vamos falar do Rafinha primeiro. Então vamos falar do Rafinha, a informação que inclusive a gente acabou de dar lá no Jogo Aberto, confirmada a contratação do meio atacante Rafinha. Agrada ali, boa tarde. Boa tarde, telespectador. Boa contratação. É a contratação que você não precisa no Wikipedia nem no YouTube. A gente lembra, quem acompanha futebol, jogou pelo Curitiba, fez parte daquele time do Marcelo Oliveira, que tinha o Everton... o próprio Donizete, é bom jogador. O Robinho, em certo parte do tempo. Destro, baixinho, deve ter 1,70 m, se chegar a isso, mas é baixinho. Destro, mas joga muito pela esquerda. É um jogador que corta para o meio. Faz o facão? É jogador do meio para frente. Claro que a necessidade do Cruzeiro são laterais, mais um volante... Mas qualquer jogador que chegue para somar, eu acho que é válido. E é boa a contratação, sim. Apesar da idade, faz 33 anos mês que vem. Mas é bom jogador. Eu o contrataria também. Está livre no mercado, sem clube, estava no Al-Shabaab, acabou o contrato. Acho que o Cruzeiro mandou bem nessa. Eu também contrataria. E outra coisa, aí sim, hein, Bento? Você que gosta de deixar a meninada em campo, nada melhor que deixar a meninada em campo com jogadores mais experientes e que têm talento. Ninguém está dizendo que o cara seja craque. Não é nenhuma sumidade, não. É boa contratação. É uma boa contratação. Vem para somar. Vem para lutar por posição e tal, mas é uma boa contratação. Mim, é importante que o Cruzeiro reforce o time. Exatamente. É importante que o Cruzeiro reforce o time titular, mas que o banco também fique assistido pelo português. Não é isso, Dimara? Tudo bem, Dimara? O Rafinha ali agrada, Dimara? Boa tarde. Me agrada, até assustei com a idade dele, até confirmei com os meninos era isso mesmo, porque ele aparentemente se mostra bem mais novo, é um cara que não tem problemas físicos, mais arisco, todo mundo sabe disso, tem uma técnica, assim, não é a 8ª maravilha do mundo, mas para essa composição de grupo do Cruzeiro é muito boa. E outra coisa, tem a função tática, né? O cara que pode entrar e mudar ali numa velocidade, num tipo de jogada mais à frente, pode mudar um histórico. Isso para o Bento ter esse tipo de opção é importante nesse esquema em que o Cruzeiro tem, que varia pouco. Peraí que eu vou saber o que está acontecendo na redação, que o pessoal está gritando muito, o programa está ouvindo. Deixa eu só... E você, Cadu Dona, o que você acha de Rafa? Boa tarde a todos, boa tarde para o Everton, que nesse momento não se encontra aqui. Eu acho que é uma boa contratação, mas eu acho que... Pelo fato de o Cruzeiro ter trazido alguns reforços recentes aí, claramente ele vai ser uma opção na reserva. E outra coisa, isso não é demérito para o jogador, não é nada. Esse é o clima, gente. Pisando. Esse é o clima da redação, alegria total, todo mundo eufórico, isso é bom demais. Felicidade. Vocês não acham, não, Pisando? O pagamento saiu hoje? Saiu. Saiu. Vai dar linha no Pisando, não? Está explicado. Pode ser. Porque, por exemplo, eu acho que é interessante, a gente estava falando de desfalques ontem. O Elber vai ser desfalque por tempo indeterminado. Até o Elber voltar e até o Rafael Sobis estrear, por exemplo, vai precisar ali de um meia, talvez. O Alisson também machuca muito. Então, essas situações recentes que o Cruzeiro viveu, sem Robinho, sem Elber, às vezes sem o Alisson e sem os 2 reforços que chegaram de mais peso, ele teria sido útil. Então, não vai ser titular, porque o Cruzeiro... o Elber me parece mais jogador, o Alisson, o Arrascaeta, o Sobis... Mas às vezes esse cara chega e encaixa, bicho. Sim, mas aí analisando sem ver... O próprio Robinho... acho que com todo mundo ele vai ser reserva, mas vai ser útil. É um reserva útil, que se estivesse aqui há poucos dias, há mais tempo, teria jogado. Porque esses principais... estão toda hora machucando. Então, acho que é uma boa contratação. Agora tem um negócio também, né? Tem 3 anos que ele está fora, né? Então, a gente está falando do cara do Curitiba. Curitiba, né? Eu não estou falando porque eu não vi jogo nenhum dele. Deve ter muita gente que assistiu o futebol árabe e fala que vai falar que ele está voando. É verdade que está voando. Eu lembro dele no Curitiba, ponto. Quando o atleta estiver jogando na China, você já pode falar que acompanha, porque o Band Esportes, que é do nosso grupo, transmite o campeonato chinês. Cadu, que é um workaholic, altas madrugadas assistindo o campeonato chinês. Então, ele pode falar. Inclusive, agora, dos Emirados não, né, gente? Não, do Emirados ainda ninguém O Cruzeiro volta a encarar o Vitória. O Eduardo está aqui, vai ganhar 2-0. Também acho que vai ganhar lá. Pela Copa do Brasil, o técnico Paulo Bento tem um monte de desfalques para armar o time. Enquanto isso, a diretoria anunciando o reforço, é importante, mas a gente atualiza. Vamos ver os desfalques do Paulo Bento aí. Põe na tela aí, Capeta.
O lateral esquerdo Edmar é mais um reforço do Cruzeiro para a temporada. O jogador de 30 anos passou 8 deles no futebol europeu e é uma indicação do técnico Paulo Bento. Eu trabalhei em Portugal, trabalhei na Romênia, trabalhei na Itália, na Espanha, na Grécia. Então, com certeza eu tenho uma bagagem aí em questão de tática muito interessante. Né? E a parte defensiva também eu aprendi, eu evoluí muito. E eu acredito que eu posso ser uma grande valia para o Cruzeiro nessa questão. Já que o assunto é lateral esquerdo, o Cruzeiro não tem nenhum jogador da posição disponível para enfrentar o Vitória. Brian já disputou a Copa do Brasil pelo América e não pode jogar. E ele é apenas um dos desfalques de uma lista grande. O atacante Riascos também já disputou a Copa do Brasil por outra equipe, o Vasco. O volante Lucas Romero recebeu cartão amarelo nas 3 partidas do Cruzeiro na competição e está suspenso. Mike Henrique não tem condições de jogo e Elber se lesionou na última partida. Muito difícil quando tem muitos desfalques para o treinador armar a equipe. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas também sabemos que podemos ganhar o jogo fora de casa. Curiosamente, o Vitória foi o último adversário do Cruzeiro e arrancou o empate com um jogador a menos e 2-0 contra. Já conhecendo o rival, é outra coisa. Sabemos onde são pontos fortes que tem o Vitória e também algumas coisas boas que se fizeram no jogo daqui, aproveitar. Aprender com os erros e superar os desfalques são os desafios do Cruzeiro para voltar da Bahia com um bom resultado. Se vazem que tá falando aqui. Olha, o Eduardo falou aqui, ó, o Cruzeiro vence 2 anos. Não sei se o Cruzeiro vence. Não falei isso, não. Quem falou, gente? O cara vai achar que eu falei, foi você que tá falando. Manda um abraço pra Claudinha, lá do Buritis. Ô, Claudinha, grande beijo, abração pra você. Beijo pode, né? Não tem problema, pode. não. Casada, mas pode, viu, Claudinha? A Claudinha falou que eu falo muito do Agui aqui. Ô, Everton. Mas o jogo é contra o Vitória. Tem que fechar a casinha, né? Tá vendo, Dimar? Ele escuta na Band News e replica aqui. É desse jeito. Eu não ouvi, juro que não. Tem que fechar a casinha. Eu entrava com 4 zagueiros. Mais um de lateral. Os 2 garotos que têm jogado, eles estão aptos a jogar, né? Sim. O Bruno Rodrigo também, né? Sim. E o Léo de lateral direito. Isso. 3 zagueiros e o Léo na lateral direito. E depois aí o Paulo Bento tem que ver o que ele tem que fazer. Cabral, com todas as ausências, tem que jogar. Lá na frente eu não vejo tanto problema. Mesmo não tendo o Elber, ele vai ter o Arrascaeta. O Alisson, tá? A gente até esquece que o William, o Riasco não pode jogar. Não. Graças a Deus. Tava até de folga aí. Enfim. O Riasco. Agora, ele tem que usar o que ele tem de melhor, Everton. Ainda mais com tantos desfalques, tantas ausências. Aí eu fecharia a casinha porque é a Copa do Brasil, né? Se toma de 2-3, querendo encarar o Vitória cheio de desfalques, balbal a classificação. Fecha a casinha e tenta decidir aqui com o time mais completo. Também acho. Se o Paulo Bento não conhece a Copa do Brasil, chama a gente conversa com ele, explica como é que funciona. Não adianta, o Paulo Bento. No Campeonato Brasileiro, por mais que muita gente diga que não, você tem tempo de recuperar. A Copa do Brasil não tem, irmão. Se não se der bem lá, se não fez, vai lá, joga como você jogou contra o Atlético lá no Horto. É aquilo ali. Tá ligado? Você. Eu nem acho que exatamente ele fechou a casinha. E até o sistema ali no Horto foi só com 2 volantes, né? Aquela coisa que a gente discutiu na reunião de pauta que acontece também após o programa. É verdade. Nesse caso, eu acho que o sistema, pelas ausências, tem de ser diferente, até porque os principais desfalques hoje, na minha opinião, pela ausência ali de substitutos à altura, são os 2 volantes. Henrique e Romero. Porque sem o Henrique já complicou. Porque não tinha um primeiro volante à altura, porque o primeiro volante... Pois é. Ele vai jogar. É isso que eu estou colocando aqui. Porque sem só um deles, sem só o Henrique, deu para não jogar com o Gino. Só que sem os 2, talvez seja inevitável na cabeça do Paulo Bento. Então, imagina uma dupla. O Cruzeiro hoje pode jogar com o Gino de primeiro volante e o Bruno Ramires de segundo volante. Você deixaria sem o Gino hoje? Ele pode... mostrando por que eu acho, estou explicando por que eu acho que hoje os desfalques mais complicados são os volantes, e não o Elber, por exemplo. Por mais que o Elber também faça falta, ali na frente tem o Alisson, tem o Arrascaeta, tem o William, tem uma cota de talento ali que pode resolver o jogo. Agora, no meio-campo ali, para preencher os espaços, para marcar, acho que vai ficar bem complicado. Aí ele tem algumas alternativas se não quiser escalar esses 2. Jogar com 3 zagueiros,
colocar o Cabral aí, não sei, Everton. Hoje eu tô achando que é jogo pré-empate. Acho que... Olha esse Twitter aqui. Olha esse Twitter aqui. Põe na tela aqui. Rafael Fidêncio. 3-5-2 seria a solução para o Cruzeiro, visto que o clube não possui laterais decentes para escalar. Abraço. Rafael Fidêncio. Rafael, tem seleção que joga assim, né, cara? A Itália parece que está jogando assim. Está jogando assim, né? Vocês aí em cima, vocês assistiram mais do que eu. Vocês dá para desprezar, não, cara. Eu só acho que seria uma mudança. Normalmente é um esquema que precisa de muito treinamento, não é tão usual, precisa de muito treinamento, e é o que os treinadores mais reclamam. Falta de tempo para treinar. Não sei, o Cadu vai falar disso daqui a pouco, a pergunta que eu faço a ele, mas é só para a Dimara responder. Dimara, é importante também que o Bento vá ligado no Marinho, né? Marinho, Diego Renan, companhia limitada. Né? E talvez a maior preocupação, além do que ele vai ter individualmente, né, dos jogadores que o Cadu se referiu, das possibilidades, é o sistema, né, a marcação, a forma como ele vai fazer esse time ser homogêneo com tantos problemas que ele tem. E principalmente para segurar esses jogadores que tiveram muita liberdade aqui. O jogo daqui foi um grande exemplo do que pode ser feito. E hoje a gente acompanhava os companheiros que já estão em Salvador mostrando, e eu até dizia para o Cadu, a capa dos jornais lá, né? Os renegados do Cruzeiro, né? Fazendo Eles a demoraram capa. Fazer essa capa. Que são porque esperaram o jogo aqui primeiro, né? Claro. Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios, a manchete. E a capa é muito interessante, porque é uma realidade, né? A gente falava aqui de Cruzeiro B e é quase isso. Ou seja, são jogadores, mas interessante, né? Mesmo se sabendo tanto desses jogadores, e até com os jogadores aqui que jogaram com eles, o Cruzeiro não conseguiu segurar uma situação de jogo aqui, né? Uma dica, chegar no treinador e falar assim, aqui, o fulano era assim, olha, assim, às vezes falta esse tipo de diálogo de quem conheceu será muito. que não rolou um certo desmerecimento? O cara aqui não foi tão bem, aí, tá lá, mas também não é tanto assim. E o cara vem sendo às muito vezes até importante acreditando muito em você lá no Vitória. mesmo. Mas no Vitória tá tudo bem, mas aqui não foi tão bem. Mas lá ele é o principal homem de frente do Vitória. Eu talvez essa seja uma... Porque às vezes o cara, como é um cara meio folclórico, as pessoas olham meio que, tipo, sabe? Carlos Bala, tem uma qualidade. Ele... Você lembra de Jacozinho? Não, mas tem que preocupar. É claro que tem. Lá ele tá jogando bem. Se o Cruzeiro sai pra cima lá feito um louco... E a gente tinha falado nele. aqui, né, na classificação do Vitória, nós falamos aqui que o time lá, a gente acompanhou alguns jogos, os últimos da classificação, e a gente falou, olha, não é bem assim fácil, porque às vezes você pega esse conjunto, já teve casos aqui no próprio Cruzeiro, no próprio Atlético, de renegados de outros lugares que vieram e fizeram o histórico. Vários. No coletivo você faz diferente. E o cara está enfrentando o ex-time, ele tem aquela... Eu falei que eu iria com 3 zagueiros e o Léo na direita, mas eu acho que ele não vai. Eu acho que ele vai com 2 zagueiros, aí eu não sei se ele vai retornar com o Bruno Rodrigo. Vai com o Lucas na direita, deve colocar o Alano na esquerda. Meu Deus. E o Gino deve jogar, fazer o primeiro volante, o Bruno Ramires não deve sair do time. Opa lá. E aí entra com o Robinho, que pode ser um terceiro volante, um cara de armação. Porque Cadu, eu jogaria, cara. É porque não, se ele tiver inteiro é óbvio. Não tem opção, pelo menos começaria o jogo. E lá na frente ele tem o Arrascaeta, o Alisson e o William, por exemplo. À frente não é ruim, não. Mas eu acho que ele vai mais ou menos isso. É Alan na esquerda, Lucas na direita, 2 zagueiros, Gino plantado de primeiro volante e do meio para frente. O Bruno Ramires também acho que ele não saca do time. Eu fecharia, eu colocaria um Cruzeiro bem fechado. Com esses 3 homens rápidos de frente. Não tomar gol, não dar espaço para Marinho. Nem de um lado, nem de outro. Eu iria sim. Porque tem um jogo da volta, gente. O que acontece quando você vê o Grêmio jogar em transição, essa bola necessariamente passa pelo Douglas e normalmente ele é o cara que faz a enfiada de bola, normalmente cai sempre o Luan. Parece que é um negócio até repetitivo, que tem time que toma e ninguém consegue marcar os caras. É incrível. Se o Cruzeiro resolver jogar assim, quem seria o jogador para dar esse penúltimo passe? Ou esse último passo para que alguém lá de frente... Depende da situação, porque o time tem mudado muito em função dos desfalques. Né? Ele pode ter o Robinho como esse cara ali para abastecer os jogadores mais de frente e o Arrascaeta. São os dois. O que eu estou dizendo Acho que o Arrascaeta rende tão bem pelos lados. Mas ele pode abastecer também. Levar também. Mas é por isso que eu falei, depende. Ele pode, se ele jogar com o Gino de primeiro volante, com 3 ali no meio campo, né? O Gino de primeiro volante,
O Bruno Ramires saindo mais de um lado e o Robinho saindo mais de outro, assim, o Arrascaeta jogando pelo lado, talvez o cara para abastecer seria mais o Robinho. Mas o Arrascaeta já jogou centralizado também. Eu estou achando, fazendo essa projeção aí que o Panzi fez, se o Robinho tiver em condições e jogar, né, começar jogando, o Cabral vai ficar de fora mais uma vez. Aí ele vai dar tchau, né? Porque aí o Cabral de primeiro volante não dá, né? Aí por mais que a gente não goste do futebol do Gino e que a gente prefira tecnicamente o Cabral, eu acho que dá para discutir como segundo homem entre ele e Bruno Ramires. Mas o Cabral não tem velocidade nenhuma para ser primeiro volante ali, para combater fora de casa. Então, nesse aspecto, sejamos justos, né? Se ele colocar nessa posição, não tem jeito de colocar o Cabral. Vou contar uma coisa para você. Tá difícil. Eu vejo às vezes, o Cruzeiro contratando o Minho, Pisano, Gino e tal. Vejo o Atlético contratando tipo Yuri, que ainda não mostrou, né? Que no caso do Yuri é uma promessa e tal. E aí, cara, eu olho, você não acha um volante na base? Eu sei que esse discurso, às vezes, ele não tem muito recheio, mas você não consegue formar um bom volante, esse volante que o Cadu se refere, eu acho que esse discurso o cara mais de velocidade e tal. E a tradição do Cruzeiro, né? A formação de volante sempre foi tradição do Cruzeiro em termos de base. Se você pegar o histórico do Cruzeiro, e o Genta sabe bem disso, de outros tempos... Até o Lucas Silva, né, recentemente. Você tem essa tradição de formação de volantes. E hoje a gente Bruno Ramires de Mara, olha que legal, foi formado na base. Pois mas aí o pau tá comendo o lombo dele, inclusive, muita gente criticando. Mas eu falo de volante, mas eu falo de qualquer posição. Às vezes, contrata jogadores que não têm a menor condição. E, pô, não tem ninguém na base melhor, né? Um Emerson Conceição da vida. Nossa, olha aqui, falando em Emerson Conceição, deixa eu dar uma virada aqui. Boas notícias no Atlético. Aliás, falando em Atlético, tem um detalhe sobre o Diego Tardelli, tá? Daqui a pouco eu vou falar. Semana toda para trabalhar, retorno do Rafael Carioca, Carlos Eduardo, o Cadu está de volta, Diogo Ramalho, ele vem com os detalhes atualizando as informações do Atlético, veja aí. 5 jogos de invencibilidade e um bom tempo para ajustar detalhes. Nós sentimos falta da semana de trabalho, mas também não é como uma semana que você vai evoluir, né, 100%. Você precisa de tempo. Mas é óbvio que você poder dar mais um padrão à equipe de como ela tem que jogar, para com a bola não ficar com a bola no pé, a variação de jogadas, defensivamente, como se posicionar, isso você pode acrescentar bastante numa semana cheia de trabalho, mas é pouco, a gente precisa de mais, né? Vamos ter semana que vem também para que a gente possa trabalhar e agregar tudo isso. A semana trouxe boas novidades para o Atlético. Rafael Carioca e Carlos Eduardo foram liberados pelo departamento médico, algo que deve acontecer muito em breve com Luan e Lucas Prato, os dois em fase final de recuperação. Feliz por voltar no jogo tão importante que vai ser contra o Flamengo, né? 100% já, graças a Deus. Então torcer agora pelo Luan e pelo Prato, que já está em fase final já, para voltar e nos ajudar. Mas se uns estão de volta, outros vão ter que esperar, como o Fred, que vai cumprir suspensão. É assim que acontece no futebol, às vezes conta com um, mas perde outros. É por isso a importância de se ter um elenco grande, qualificado, para que numa ausência, né, poder suprir com qualidade também. Além de quem já saiu e quem está prestes a deixar o departamento médico, tem jogador que corre contra o tempo, para quem sabe poder voltar a vestir a camisa do Galo já no domingo. Dispensa comentários a qualidade do Maicon. Ele é jogador rápido e que pensa muito, né? Então é um cara que vai nos ajudar muito. Quando ele saiu daqui do Atlético, saiu no melhor momento dele aqui. Estava muito bem, nos ajudando muito. A gente espera poder contar com ele o mais rápido possível, mas isso depende, né, de como o jogador vai estar se sentindo, né, do pensamento do Marcelo, da comissão técnica. O Atlético aproveita a semana cheia para continuar no embalo no Campeonato Brasileiro. Poderíamos ter vencido o Figueirense, sim, mas não perdemos. E de 15 pontos fizemos 13. Então é continuar pontuando, são jogos fora de casa, onde nós temos que ter atenção contra uma equipe dificílima. Tem muito campeonato ainda, a gente tem que ir jogando jogo a jogo, aproveitando cada rodada, né? Claro, não deixar o líder distanciar tanto para que a gente também não tenha tanta dificuldade. E não pode mesmo, o Palmeiras está muito bem, o Palmeiras tem um elenco recheado, já abriu, venceu o Sport, encarou o Sport, né? Tomou um, foi lá fez 2 e tal, lá na ilha, não vacila, um time compactadinho, certinho, arrumadinho. Então
Então o Atlético tem que se virar mesmo. Esse período agora de treinamento, fantástico. Ainda sobre o Atlético, a questão é fantástico, né, gente? Porque reclamamos tanto de falta de tempo, e aí todos os treinadores reclamam. Mas ótimo, aí tem que usar, né? Tem que usar. Hoje, tem que trabalhar. Hoje, por exemplo, né? são 2 períodos. Hoje são. Técnico de manhã e físico à tarde. Tá usando. Pois é. Assiste uma Eurocopa, olha lá as novidades, ao invés de... Sempre tem. Ver hoje São Paulo com o Atlético Nacional. Não precisa lanchar com a família, por exemplo. Fica com o grupo lá assistindo a Eurocopa. Então, o que acontece é o seguinte... Ele não quer que eles encontrem a família. Vocês me tiraram meu raciocínio completamente. Vocês também gostam de me jogar no Você buraco, está falando de tempo de treino. Não, o que eu estava falando é o seguinte, que ontem o Atlético até informou sobre a questão física, né? Departamento médico do Atlético, falando da situação dos jogadores e tal. Ô, gente, não gourmetiza isso também, não? Antes as coisas eram mais claras. Não, mas aqui a gente não quer... mas isso já está assim há algum tempo. Não, mas tem Eles que não ser, divulgam o tempo de recuperação de ninguém. Né? Pois é, não só o Atlético. Mas é exatamente o que eu estou falando. Né? Antes os médicos chegavam, o tempo de recuperação do atleta, essa gravidade X, em média aí 3 meses. Mas você não aí viu o cara não voltou em 3, olha, infelizmente a recuperação não foi satisfatória, o cara fica 4. Mas aí fala que vai 3, o cara vem em 1. Nós somos foda, nós chegamos lá e fizemos o serviço e o cara voltou em 1. Porra, pra que ficar essa frescura, meu? Não informamos o tempo de recuperação. A torcida fica louca, cara. Aliás, as torcidas ficam desesperadas. O que está acontecendo com o Dátolo? Cadê o Lucas Prato e o Luan? Quando é que vem? Mas você não viu que quando a gente começou falando do Cruzeiro, eu falei que o Elber vai ficar fora por tempo indeterminado? Porque foi exatamente o jeito que o noticiário saiu. Porque eles não divulgam mais. Não é só o caso do Atlético, é o caso de todo mundo. Concordo com você. Acho que não precisa tentar dar uma precisão exata. O cara vai ficar 3 semanas com medo de que a imprensa, se ficar 4 semanas, vai ficar cobrando. Mas pelo menos uma noção. Isso passa de uma maneira que o Eduardo Pança estava contando com um colega dele aqui, fez aniversário de casamento sábado. Aí a esposa, vamos sair numa festinha, tá? Não, meu CK tá alto. Porra! Meu CK tá alto? É verdade. Você tá falando aniversário de casamento? Vão sair para o Balangandã e tal. Não, meu CK tá alto. Você está falando de tempo de recuperação, tem uma boa notícia, ou pelo menos a possibilidade de uma boa notícia, de o Luan voltar antes do que todo mundo imaginava. E eu estava pensando esses dias, na verdade já tem algum tempo, eu queria falar isso aqui, eu acho que a gente, não aqui no programa, estou falando todo mundo, e não por mal também, a correria, muita coisa no noticiário. Quando o Luan machucou, eu acho que a gente subestimou a importância do Luan. Eu acho que falou-se pouco do tanto que o Atlético poderia perder com o Luan. Sentia falta. Eu acho que é um jogador que é muito lembrado por essa questão da raça, da entrega, mas é muito mais do que isso. Né? O Luan, taticamente, tem um trabalho muito complexo, único. O Luan é habilidoso, ele faz a diferença no ataque, ele é consistente ao mesmo tempo. Não é aquele jogador habilidoso que você fica, hoje é o dia sim ou o dia não, porque o cara é meio vagalume. Não, o Luan quase todos os jogos ele joga bem. Então ele une a capacidade de fazer a diferença, de ter o talento e ao mesmo tempo a consistência de ser um jogador regular. Eu acho que aconteceram 2 coisas, viu, Panzi, pra gente subestimar o desfalque do Luan. Primeiro, porque o elenco é muito bom. Então todo mundo já considerar, o cara é um ótimo jogador, mas o elenco sempre vai ter. E outra, muita coisa no noticiário mesmo. Então você acaba não parando para analisar certas coisas. Você falou. Mas olha, esse cara tem que voltar, ele faz a diferença. Imagina ele no lugar do Cleiton, por exemplo. Isso tudo que o Cadu falou vai ao encontro da pergunta que eu queria ter feito ontem a respeito do Robinho. E você não me deixou fazer a pergunta. Verdade. Agora você mudou de assunto. O esquema do Atlético que o Marcelo Oliveira adora, que é o 4-2-3-1, em que os jogadores que estão abertos pelos lados têm que... É primordial para esse esquema dar certo, principalmente defensivamente, aí é a tal da compactação, esses jogadores voltarem para ajudar. O Robinho não faz isso com tanta qualidade. O Cleiton tem feito. Ele nem aparece muito para o torcedor. Taticamente, ele tem sido razoável, mas muito melhor que ofensivamente. E o Cleiton está tendo que fazer mais até porque o Robinho não faz. Exatamente, porque o Robinho não faz. Então, se o Marcelo não vai abrir mão desse esquema, é aquilo que a gente vem falando aqui há muito tempo. Quando voltarem Luan e até mesmo o Lucas Prato, quem vai rodar é o Robinho. Tem que ser o Robinho, Everton. Por mais que seja o Robinho, tecnicamente diferenciado. Quando os dois voltarem, é provável que os dois rodem. O nome Robinho. O Cleiton e o Robinho. Mas dentro desse esquema em que precisa dos jogadores auxiliarem os laterais, a recomposição, o Robinho não faz isso. Talvez seja esse um dos problemas do Atlético. E aí vai do que o Cadu falou para o jogo do final de semana.
A ausência do Fred, o que o Marcelo pode fazer? Na minha opinião, seria o melhor mesmo. Adiantar o Robinho e colocar o Carlos de um lado e o Cleiton do outro. Que aí ele corrige, ou pelo menos pode ser que consiga corrigir esse problema de recomposição e vai ter um cara de qualidade lá na frente. O Robinho, gols ele tem feito. Dentro da área ele não costuma perder, não. E é curioso como é que o Fred chegou depois e hoje o Fred é fundamental para o time e o Robinho não é. E outra coisa, o Fred, várias vezes, ele está recompondo pela esquerda. Muito mais. Que é uma coisa que não é normal o centroavante fazer esse trabalho. Eu não sei se é uma leitura que ele faz ao longo do jogo, o Robinho não está voltando, ou se é uma coisa combinada. É até uma curiosidade, assim, para perguntar em coletivo, por exemplo. Muito inteligente. Porque ele tá. Aí depois, como ele tem que ser o homem mais adiantado, ele tem que correr dobrado para chegar lá na frente. Aí rasga o cara. Então ele tá correndo muito. Mas sabe que eu acho que é a leitura dele, Cadu, porque quando você acompanha o jogo, você vê de perto, quando a câmera chega próximo dele, você vê que ele está organizando ali na frente. Ele tá. O Fred, ele tem uma característica que é essa inteligência de jogo, né? Ele não é um cara que ele se preocupa só com a função dele, o que ele está fazendo lá atrás. Ele tem uma orientação, e por isso as situações dele no Fluminense até, orientação de companheiro, de buscar o jogo, de falar, é ali, é aqui. De uma coisa, gente, que às vezes nem o treinador sente, que quem sente é o jogador que está lá dentro, e que é um jogador que fazia falta para o Atlético. É ter esse jogador que sabe exatamente aquele momento que eles estão vivendo e vira para o técnico e fala assim, não, peraí, não está dando certo isso, é aquilo ali. E o Fred tem essa orientação em campo, e que é uma inteligência de jogo que poucos têm. E isso é uma característica dele. Se você observar, quem observou agora no final de semana, no intervalo do jogo, quando eles se reuniram, ele saiu... Aliás, ele sempre faz isso. Quando eles se reúnem no meio campo, ele é o que mais fala, sinaliza, o Léo também gesticula. Tem isso. O Léo Silva fala muito. O Léo Silva também. Mas o Fred tem feito isso muito também. O Fred tem muito e o Fred acabou hoje se tornando um cara fundamental ali na frente, mais do que o Robinho. Qualquer time que ele for vai ser fundamental. Pois mas esperava-se isso do Robinho. E faz gol importante. Ele tira o 0-0 do placar. Mas você não acha, um jogo. Mas você não acha que o que o Robinho mostrou até agora é muito abaixo do que deveria? Mas eu acho que vai ao encontro que a gente falou aqui. O que o Robinho tem que fazer em campo. Acho que é uma questão física, né? Ele não está dando conta. Ele não dá conta, Everton. Eu concordo com você. Mas quando vai resolver? Ele não dá conta de jogar 15 minutos do segundo tempo. Ele cansa por causa dessa recomposição que ele não sabe fazer. Por isso que eu estou dizendo, Everton, ou o treinador abre mão do esquema dele. O passado abriu, jogou com 3 volantes. O time tomava pouco gol. Criava pouco lá na frente. Não dava show, não, mas tomava pouco gol lá atrás. Então o Robinho, na sua concepção, o Robinho, quando o Luan voltar, até acho que o Robinho vai para o banco, o Robinho é um cara importante. Quando o Luan voltar, eu acho que o primeiro a ir para o banco é o Cleiton. Não, o Cleiton vai. Mas aí se o Prato ficar, aí que eu acho que vai complicar para o Atlético completo, eu vejo com Luan, Casares, Prato e Fred. Hoje eu também vejo assim. Também. E aí o Robinho como opção para entrar, até uma opção para entrar no lugar do Fred, para fazer o falso 9 lá, todo mundo o Cleiton para entrar. Pessoal, mais uma vez ontem, acompanhando as emissoras de rádios do Rio de Janeiro, o pessoal falando de outras propostas pelo Dátulo, embora o presidente Daniel Nepomuceno tenha negado, até para colegas de São Paulo e tal, o pessoal do Rio insiste que existem outras propostas também para que o Dátulo saia do Atlético. Outras propostas também do Fluminense, ou não? Além do Fluminense, mas o Fluminense teria uma proposta, não sei se proposta ou sondagem, até isso não foi especificado na informação, interesse, aliás, do Santos, do Tigres do México, falei aqui ontem, o Palmeiras negou, disse que não tem nada, então isso vem sendo discutido lá nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro com frequência. Então, deve ter alguma coisa assim. E vamos ver aí na sequência, se o Dátulo fizer 7 jogos, ele fica, se não fizer, tchau. Se o Atlético tchau. não trouxer um jogador para a posição, que aí é Dátulo e Casares, se não tiver o Casares, ele não pode liberar o Dátulo, não. Exatamente. Mas não está jogando, mas tem que estar aqui. A não se ser... trouxer outro, aí tudo bem. A não ser que o Atlético tenha uma carta na manga, né? Que a gente não sabe. Por exemplo, essa do Rafinha ninguém sabia. De repente o cara estourou aí. Né? Agora, eu estou querendo falar uma coisa, mas cala a sua boca, Everton, com esse negócio do Rafinha aí, mas daqui a pouco eu falo fora do ar. Falando com respeito à informação, tá, pessoal? Deixa eu dizer uma outra coisa. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o Diego Tardelli, porque falaram que ele estava aqui, estaria voltando para o Atlético, até por causa da relação com o empreendimento dele aqui, que ele vai inaugurar uma casa aqui e tal. E aí eu falei com ele. Ele disse, estou na China, férias só no final do ano, acho que em novembro que eles entram de férias.
tenho interesse, óbvio, em voltar ao Atlético, mas pretendo ficar mais 2, 3 anos fora do Brasil. Que isso? Ó, é muito tempo. Foi o que ele disse. Bom, Achei daqui que ele 2, 3 queria, anos... que eu achei que ele ia querer voltar antes. Ele disse, pessoal, estou reproduzindo ipsis literis o que ele disse. Voltar ao Atlético tenho vontade, mas pretendo ficar de 2 a 3 anos ainda fora do Brasil. É inquestionável a informação, porque você conversou com o cara. Então isso aí não tem... e foi mensagem de áudio, inclusive. Não há dúvida quanto a isso. Agora, o Everton, a surpresa é que ele, em determinado momento, pelo menos, aí não era conversa direta com ele, mas pelo menos noticiário, é de que ele tinha vontade de voltar, né? Voltar, assim, de ir embora da China, que ele não estava gostando lá. Faltou você perguntar isso pra ele. Não, mas pô, você não estava... Não, mas falamos. Mas o mundo é maior. Mas quando ele falou... Mas ele teve problema, ele teve que zumbar com o Cuca lá, né? Mas quando ele falou de ficar fora do Brasil, ele não citou que seria lá na China. Pois é, mas aí eu ia completar. Aí mas México. Pois é, calma. Aí é que eu ia completar. Era o próximo ponto da análise. Será que ele tem alguma coisa já engatilhada, sem ser a China, fora do Brasil? Vamos perguntar. Porque... Ou ele passou a gostar da China. Porque na China parecia que ele não queria ficar muito tempo. Né? Parecia que ele, vou cumprir aqui, a hora que acabar, tchau. Não sei. Termina essa conversa com o Tardelli aí pra gente. Pergunta se Põe o Twitter aqui, ô Cramunhão. Põe o Twitter aqui. Cadê o Cramunhão? Cadê o... Xiii, agora foi. Ricardo Paralelo. Rick Paralelo. Eduardo Panzi não quer que os jogadores do Galo nem jantem com a família. Você é fanfarrão demais, doido. Escravidão agora, maluco? Gente, eu tô sendo irônico. Claro que é um recadinho entre linhas, mas pode jantar com a família. Mas não nessa semana. Na próxima. É recadinho entre linhas e não para jogador. Tem que viver mais o futebol, mais o clube. Comissão, diretoria, Cruzeiro, Atlético, pessoal aqui, ó, o tempo inteiro, velho. Porque se você não tiver foco total, entendeu? Passa um bom negócio debaixo do seu bigode e você não vê. Você está entendendo como é que é o negócio? E aí o seu adversário cresce, se desenvolve, vira um monstro, vem cá e ó, pisa na sua cabeça. Você vê aí, ó, o Cristiano Ronaldo, o cara trabalha, já foi o melhor do mundo várias vezes, mas o que esse cara trabalha para ser? E ele fala que tem que ser assim. O que esse cara trabalha para ser bom? Tite, o Alexandre Calil comia futebol, o Zezé Perrella vivia pro futebol, quando parou de vir pro futebol, aí destrambelhou tudo. Então, gente, o cara que vive o futebol, ele costuma se dar bem. Às vezes tem que abrir mão de certas coisas. É verdade. Por um tempinho. Eu vou para um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta. Aliás, o que é...